Irmãos e irmãs, na liturgia desse final de semana, nós encontramos duas viúvas em lugares e épocas muito diferentes. E esse evangelho quer mostrar como que uma pessoa que às vezes sem recurso nenhum, o recurso que ela tem é confiar totalmente em Deus. Então tome cuidado, porque às vezes nós estamos cercados de segurança, cercado bem financeiramente, cercado de saúde, cercado das nossas grades eletrônicas, mas Deus não tem espaço dentro da nossa vida. E aí, quando uma dessas cercas cai tudo, porque Deus não é alguém importante. Eu me sinto tão cercado, tão autossuficiente, que Deus tanto faz, tanto fez. Depois da morte do rei Salomão, nós estamos aqui por volta do século IX, 900 anos antes de Cristo. Salomão é filho do rei Davi. O reino de Israel, na história bíblica, ele é dividido em dois reinos agora. Nós vamos ter o reino do sul, que vai ficar com duas cidades, e aqui o rei sempre vai ser um descendente da casa de Davi, capital Jerusalém. E vai surgir então o reino do norte, Israel. E nessa época uma das principais cidades era Efraim, fica com umas 10 cidades, 10 tribos. E o reino do norte, cada tempo tem um rei. É um general que mata o outro. Nesta época da primeira leitura, o rei é o rei Acabe, que casou-se com a jararaca da princesa Jezabel, uma das piores mulheres da Bíblia, que vai se tornar a rainha Jezabel. Quando ela andava, até o chocalho balançava. E aí, o chocalho fica calado. E esse contexto que se encontra o profeta. Então presta muita atenção, quem é Elias? Para entender por que Deus exigiu tanto dessa mulher. Elias é um profeta de Deus. Para dizer o que na primeira leitura? Por mais necessidades que nós passamos, a voz de Deus pelo profeta nunca deve acabar. Ela é mais importante. Elias, ele foi combater. A rainha Jezabel foi aquela que trouxe para Israel o culto a Baal. Baal era um deus pagão. Ou seja, aquele povo judeu que só cultivava o único Deus Javé, agora vai sendo obrigado a cultuar outros deuses, e de modo particular a divindade chamada Baal, que a rainha Jezabel era fã de carteirinha. E aí, como o profeta Elias começa a combater, ele então tem que fugir também. Época de seca em toda a região. Não chovia, passava-se fome. Começa então a leitura de hoje, quando Deus manda Elias ir até Sarepta. É um lugar pagão. E lá, chegando na porta da cidade, ele vê uma viúva que tem um filho, não fala o nome nem a idade. E ali, quando Elias chega, ele fala para a viúva:
busca para mim um pouco de água numa vasilha. Está um período de seca. Talvez ela já poderia ter mandado o profeta embora, mas ela foi, se colocou para buscar a água. Eu imagino você nessa situação, com a nossa pouca paciência, que nós temos. Está indo buscar água, o profeta grita: espera aí, eu quero mais alguma coisa. Traze também um pedaço de pão em tua mão. Talvez você teria virado assim, naquela ceia. Vá plantar batata, Não tem nem água, seria pão. E aí a mulher agora ela pega. Talvez um olhar triste de quem, só quem passa fome de verdade sabe. E olha para ele e fala: meu Senhor, melhor. Ela diz assim: pela vida do Senhor teu Deus. Já mostra que não é o Deus dela. Ela tem o Deus dela pagão. Ela fala para ele: pela vida do Senhor teu Deus, eu só tenho um pouco de farinha que me resta, um pouco de azeite numa vasilha. Eu estou aqui pegando esses 2 gravetos, Evangelho, 2 Evangelhos, para me fazer a última refeição, para mim e para o meu filho, e esperar a morte. Olha que situação, seca, fome, não tem mais comida. O que tem, eu vou fazer a última refeição. Talvez nós nunca passamos nesse limite. E aí, o profeta fala para ela assim: mas vai primeiro fazer como eu te pedi. Traze primeiro o pão para mim e depois você vai se alimentar. Porque, diz o profeta, pegando um outro texto da Bíblia, é uma palavra de confiança: a vasilha de farinha não acabará, a jarra de azeite não diminuirá, até que o Senhor envie chuva sobre a face da terra. Essa mulher fez. Essa mulher confiou. Agora, pergunto para você: de onde vem essa confiança? Porque quando a gente não tem nada, quando a gente está passando por um momento difícil, parece que a nossa fé fica tão abalada, parece que a gente não tem fé. Essa mulher tinha todas as possibilidades para não fazer o que Elias pediu. Ela está na última das últimas, mas ela confiou e fez. Diz ainda o Evangelho: porque a mulher fez como o profeta mandou, não faltou a comida para eles se alimentarem. O texto bíblico não fala que sobrou, fala que não faltou, não sobrou, mas é a providência de Deus de cada dia. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme tinha dito o Senhor pela boca do profeta. Nós vamos para o Evangelho, e aqui nós vamos encontrar Jesus já nos seus últimos dias lá em Jerusalém. Ele estava ensinando uma grande multidão para tomar cuidado com os doutores da lei. Doutores da lei pode ser também traduzido com escribas, em grego gramateus. Hoje seria como se fossem os nossos teólogos e aqueles que estudaram a palavra de Deus.
E a maior crítica de Jesus a esse grupo, ele não critica eles por serem estudiosos da palavra, muito pelo contrário, isso é coisa boa. A crítica de Jesus é quando alguém se utiliza da religião para explorar, principalmente os mais simples, que vocês já ouviram no Evangelho. Evangelho de ontem, da dedicação da Basílica de São João de Latrão, e a Diocese do Papa. A Catedral do Papa não é a Basílica de São Pedro, é a Catedral de São João do Latrão que nós celebramos ontem. Quando Nossa Senhora e São José vai fazer a oferta no templo, o que eles ofertam? Um par de rolas ou 2 pombinhas, que é a oferta do pobre. Naquela época, quem vai no templo na época da Páscoa, o que é mais barato, a pombinha, ele superfatura, e até o pobre é explorado. Jesus está criticando quem tem alguma missão religiosa e se utiliza dela, se utiliza até mesmo do nome de Deus para mudar o Evangelho e assim conseguir coisas que não são do Evangelho. Esses gostavam-se dos primeiros lugares, de roupas vistosas, de serem cumprimentados, e a viúva não é igual à viúva de hoje, né? Tem viúva de hoje que quando o marido morre, ela está no bem bom. Agora aqui, só por Deus. Uma viúva, na época de Jesus, se ela não tivesse um filho homem, ela ficava totalmente desprovida. Poderia ser explorada sexualmente. Se ela não tinha o pai para voltar, se ela tinha uma herança que o marido deixou, normalmente quem ia administrar era esses escribas. Por isso que ele diz assim, que eles entravam na casa das viúvas, faziam longas orações para comover as viúvas e acabavam explorando elas. E agora Jesus ele para na porta do templo. No templo existe um cofre onde é colocadas as esmolas. E ele ficou ali observando as pessoas que iam depositar a moeda, a esmola no cofre. Imagina Jesus olhando a gente fazendo as nossas ofertas. Ele via que muitos ricos depositavam ali uma grande quantia. Alguns estudiosos diziam que alguns importantes, quando colocavam, alguns diziam: fulano colocou tanto, ciclano colocou tanto, é uma política, né? Tem gente que gosta de aparecer aí, ele colocou lá, então vamos, uma pessoa boa. E de repente, talvez quem nós nunca esperássemos que fosse colocar um leptos, que é o nome dessas 2 moedas. Leptos dá para comprar 100 gramas de pão. 100 gramas. Vem uma viúva. E a viúva, Jesus diz que ela coloca 2 pequenas moedas que não valem quase nada. Colocou no cofre. Colocou porque mesmo não tendo nada, ela queria fazer a sua parte religiosa. Ela queria dar do pouco dela, só que ali não era do pouco, era tudo que ela tinha. E no nada que ela tinha, ela coloca porque confia no Senhor. Aqueles que estavam colocando grandes quantias, diz o Evangelho, grandes quantias entre aspas,
era a sobra. Aquela viúva não colocou a sobra, colocou a vida, colocou tudo o que ela tinha. Diz Santa Teresinha: nada é pequeno quando o amor é grande. E aí Jesus está trabalhando os discípulos. Nós estamos trabalhando esse mês, o mês do dízimo. Eu falo muito pouco de dízimo, mas hoje eu quero falar como é o mês do dízimo. Será que o nosso dízimo, ele tem qual valor? A Igreja Católica não obriga ninguém a dar 10%, apesar que é bíblico. Mas veja, em qual lugar da nossa lista está o dízimo? Na 8ª, na 10ª? O dízimo devia ser quando alguém que recebe a sua contribuição, o seu salário, devia ser o primeiro a ser pensado na confiança em Deus. Quanto custa uma pizza? 50? 80? Quanto custa um combo quando a gente pede um lanche que vem junto ao refrigerante? Quanto custa uma entrada no cinema? Cinema, mais refri, mais pipoca, mais estacionamento, quanto custa? E eu nem estou falando aqui de arroz, feijão, alimentos básicos da cesta básica que nós temos. Estou dizendo de coisas que a gente pode ter ou não na nossa vida supérflua. Será que o meu dízimo, que não é pagamento, portanto procure não dizer eu pago o dízimo, porque quem paga o dízimo está dizendo, olha, eu quero que seja feita isso, isso, isso. Você está querendo mandar em Deus. O dízimo é confiança. O dízimo eu devolvo a Deus por tudo que Ele me dá, mas com confiança. Nunca vi alguém passar necessidade sendo dizimista. E às vezes o nosso dízimo, ele está muito, muito distante dos supérfluos que a gente tem no dia a dia. Você já imaginou a responsabilidade que você tem com o dízimo e o que ela pode fazer ou não? Sabe quanto custa uma vela de altar? Uma desse tamanho custa 20, uma assim custa 40. Agora chegou o tempo do advento, pedimos as velas, uns 700 reais. A hóstia que vem para cá, e o vinho, que vai se transformar, transubstanciar em Jesus para as pessoas comungarem, você já imaginou para onde você leva ela? Você leva ela para o Pai Eterno, você leva ela para São José, você leva ela para a Jovina, você leva ela para a missa nas casas do Gilma Teixeira, você leva ela para a Capela São Brás, você leva ela para o assentamento Saiarão, para o assentamento em Lucas, para o assentamento São José, para a Furna de São Domingos, para a Andrelândia 10, para o Bastos 11, para a Retirada Bonita 12 e para a Grama 13, esqueci um. Qual? Maculado Coração. Para 14 lugares vai a hóstia, o vinho, a vela. Não é só um lugar. A energia solar, melhor, a energia elétrica e a água mais esgoto. Você acha que é só daqui? Não é daqui. É daqui, da Aparecida, da São José. Água e energia. Do Basto só energia. Nós temos os objetos de altar. Entra na internet, coloca lá quanto custa um cálice, uma âmpula, que tem que ser materiais dignos. E a gente aqui não compra supérfluo, a gente compra o que é necessário, porque nós começamos com quase nada na nossa paróquia. Então o que a gente compra é necessário, esses objetos são muito caros. Acabamos de adquirir um som para a igreja. Como o dízimo não mantém a paróquia, nós estamos acabando fazendo outras coisas, como hoje estamos fazendo essa rifa da bezerra, para sortear lá em dezembro. O som foi os microfones lá para a Capela Nossa Senhora Aparecida, que estava sempre falhando, e para cá 2 caixas, mais uma mesa, mais um microfone, está sendo usado na creche para o retiro e para as missas fora, 13 mil. Quando você devolve o dízimo, a paróquia tem um automóvel. Esse automóvel vai lá
vai lá na grama levar a missa, vai em cada uma das 8 comunidades, leva os padres deixaram a sua família, então também o dízimo, cuidado com os sacerdotes, né? A secretaria, a pessoa que limpa o Pai Eterno, que limpa o Jovina, que limpa São José, tudo isso sai do dízimo. Então você que ainda não é dizimista, se comprometa, e que você que já é, olhe para essas 2 viúvas, e também olhamos aonde está o dízimo, na nossa gratidão a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.